Nós vamos começar com o assunto de oxidação e redução, que é o NOx, né? Saber quais elementos químicos, quais substâncias oxidam ou realizam redução. Esse é um assunto que não cai diretamente no Enem, mas é importante para diversos outros assuntos, como pilhas em eletroquímica ou, por exemplo, no balanceamento de equações. Já aqui, né? Vou colocar um mais aqui. Vamos dar uma revisada, né, no assunto anterior. Então, nós vimos que, primeiramente, geometria molecular e forças intermoleculares. A geometria molecular diz, né, ao arranjo, né, seja espacial, né, tridimensional, das moléculas quando elas realizam as ligações químicas. Então, primeiro tipo a gente tem a linear, e essa linear, como já diz, né, está em linha reta, e ela pode ser realizada por 2 átomos ou 3 átomos. Quando aqui essa linear é com dois átomos, essa ligação química, ela vai ser linear obrigatoriamente. Já quando é 3 átomos, pode ser linear ou angular também, como a gente observa aqui. Qual a diferença, professor? Né? Justamente se vai sobrar elétrons em torno do átomo central. Se não sobrar, é linear, e se sobrar, no caso, vai ser angular. Seguindo, né? Agora, com 4 átomos totais, vamos ter a trigonal plana ou piramidal. E qual a diferença? Novamente, se tem par de elétrons sobrando ou não. Se tiver não tiver par de elétrons sobrando, vai ser trigonal plana. Se tiver, é a piramidal. Grande exemplo é NH3, a amônia. Já a tetraédrica vai ser, no caso, né, com 5 átomos. E ela vai ter justamente essa disposição tridimensional. Também tem outra bipiramidal, né? Bipirâmide trigonal, ou também octaédrica, só que são formas menos comuns e não cai tanto. Em seguida, nós vamos ter a polaridade. Lembra que eu falei? Ligações polares e apolares. Por exemplo, aqui, o HCl. Entre 2 átomos, né? Nós vamos perceber que eles têm diferenças de eletronegatividade, ou seja, de atrair elétrons. O hidrogênio tem uma e o cloro tem outra. Quando há diferença, né, e essa diferença é grande, né, não pode ser pequena, vamos ter, então, ligações polares, porque justamente vai formar cargas, os polos, positivo aqui e negativo aqui. Consequentemente, se tiver 2 elementos químicos diferentes, geralmente, né, vai ser o quê? Polar, essa molécula. Se tiver 2 iguais, por exemplo, aqui o F2, né, o flúor, vai ser apolar, porque não há diferença de eletronegatividade para elementos químicos iguais. Aqui, o SO2 é angular é polar, justamente por vetor momento de polo, ou pela teoria da nuvem, a gente pode calcular isso. A tetraédrica é apolar, justamente o vetor momento de polo vai se anular, né, dando igual a zero, então vai ser o quê? Vai ser uma molécula apolar. E H2O, né, como já sabe, é polar, né, justamente porque tem a geometria angular. E um átomo aqui, como por exemplo de hélio, né, vai ser apolar. Todas as substâncias simples, no caso, são apolares. É uma regrinha. Então, quanto às forças intermoleculares, né, nós temos 3 tipos. Dipolo induzido, ou também chamado de força de Van der Waals, ou forças de London, dipolo permanente, e as famosas pontes de hidrogênio. Qual a diferença entre elas, né? Dipolo induzido, né, são as forças mais fracas dentre as 3. Lembrando que aqui são forças intermoleculares, ou seja, que são realizadas entre as moléculas, não interatômica, como no exemplo aqui, 2 átomos unindo um átomo de flúor. Então, no caso, o dipolo induzido vai ser para moléculas apolares, por exemplo, CO2, né? E o dipolo permanente entre moléculas polares, a água, H2O novamente. E as pontes de hidrogênio vão ser realizadas quando tivermos hidrogênio, né, naquela substância, e ele realizar, né, uma ponte de hidrogênio, essa ligação, com outra substância que contenha, né, disponível o FON, o famoso FON que eu prezei tanto. Flúor, oxigênio e nitrogênio, que justamente são elementos com alta eletronegatividade. Se alguém tiver uma dúvida aí, pode levantar a mão, etc. Com isso, nós terminamos a nossa revisão e vamos para o assunto de oxidação e redução em si.
Então, temos um exemplozinho aqui. Você vê que temos a ligação química, né, entre o átomo de sódio e cloro. O sódio, né, ele perdeu um elétron, né, é um metal da família 1A, tem característica de formar cátions, né, perder elétrons, e o cloro é da família 7E, tem característica de formar ânions, ganhar elétrons. Então, quando ele realizou isso, né, a gente tem dois fenômenos básicos que ocorrem sempre que há essas transferências de elétrons. Como assim? Oxidação é a perda de elétrons. Ou seja, quem oxidou aqui? Justamente o sódio. Por quê? Ele perdeu elétrons para o cloro. Já a redução é o ganho de elétrons. Então, o cloro aqui tem alta eletronegatividade, vai sofrer redução, porque ele vai ganhar o elétron do sódio. Então, oxidação e redução, né, são dois fenômenos que envolvem, né, perda ou ganho de elétrons. Ah, professor, oxidação está relacionado, né, já ouvi muito esse termo oxidativos, radicais livres. Ali aqui a gente está falando mais da parte da química inorgânica, dessa transferência de elétrons. Já na orgânica também ocorre isso, só que é no caso que vocês vão ver com química orgânica, né, nas reações, por exemplo, oxidação, incrementação de oxigênio, né, na substância e diminuição do hidrogênio. Isso é utilizado no bafômetro, etc. Então, já temos o número de oxidação, NOx, né, que, teoricamente, é um número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Então, novamente, no exemplo de sódio e do cloro. Perceber que o sódio ele sofreu oxidação, né? Então, ele vai para o +1, porque ele perdeu elétrons. E o cloro, né? Ele sofreu redução, ele ganhou elétrons. Então, o NOx dele é -1. Ah, professor, e como é essa história de +1 ou -1? Então, veja que justamente é número de oxidação, né? NOx, ele diz. Então, se o sódio sofreu oxidação, né, perdeu de elétron, conta +1. Aqui, o cloro, ele não perdeu um elétron, ele ganhou, ou seja, isso dá, então, vai ser -1. Se ele ganhasse, né, 2, 3 elétrons, um elétron, contaria, né, para o conceito, né, ou seja, NOx, número de oxidação. Como ele não perdeu, ele ganhou, então vai ser -1. Já aqui a gente tratou de compostos iônicos, né? Só que em compostos moleculares, covalentes. Por exemplo, aqui, né, vamos ter o quê? No caso do HCl, a gente observa a mesma maneira, né? O hidrogênio, né, ele sofre oxidação, então vai ter o NOx +1 e o cloro -1. Ah, e dois elementos iguais, né? Observe que o NOx vai ser 0. Então, justamente isso. E daqui forma um H2, né? O hidrogênio, o gás hidrogênio. E eu já disse que toda substância simples no outro, né, não vai ter diferença de eletronegatividade. Ou seja, uma nem vai oxidar, nem vai reduzir, ou seja, nenhuma vai perder elétrons ou ganhar elétrons. Então, se isso não acontecer, nós vamos ter que, se isso acontecer na verdade, vamos ter o NOx igual a 0. Lembra dos exemplos dos dois irmãos aqui? Se não tem diferença de eletronegatividade, né, justamente o par de elétrons ficam aqui. São irmãos bem unidos, né? Como Dádiva disse, né? Utópicos, né? Olhei o comentário. Então, novamente, né? Oxidação é a perda de elétrons ou aumento do NOx. E redução é o ganho de elétrons ou diminuição do NOx. Como assim? Bora ver o exemplo aqui. Observe, né, que o sódio foi para o +1, ou seja, o NOx dele aumentou de 0 para +1. Então, houve a oxidação. E o cloro, né, foi de 0 para -1. Ou seja, houve essa diminuição. É como se tivesse uma reta real numérica aqui. Matemáticazinha básica, sétimo ano aqui. Nós temos os números, então. Aqui é a origem, né? E aqui nós vamos ter
menos 1, menos 2, e para a direita, mais 1, mais 2, etc. Então, no caso, é o seguinte. Temos o sódio aqui no seu estado neutro, né? Sem perder nem ganhar elétrons. Só que, como eu disse, ele é um metal. Ele tem essa característica de perder elétrons. Logo, né? Quando ele perde elétrons, ele forma um NOx mais 1. Ou seja, observe, foi de 0 para mais 1. Então, o número de oxidação dele, NOx, aumentou. Só que o cloro, ele é um metal, tem característica de perder elétrons. Logo, ele vai para menos 1. Então, ele caminhou para a esquerda aqui da reta real numérica. Logo, né, o NOx dele, o quê? Diminuiu. Ou seja, ele sofreu uma redução. Por isso que é o nome, né? Redução. Aqui é só mais explicação, mas a gente vai ver com números maiores, vocês vão entender isso de uma forma mais elaborada, mais sucinta. Com isso, nós vamos ter que estabelecer algumas regrinhas práticas, né, para o cálculo do NOx. E já a primeira regra, né, já vi explanado aqui, vai ser de que todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a zero. Então, aqui o H2 e o NOx igual a zero. Então, sem dúvida, você viu Cl2, H2O2 na reação química, pode colocar lá em cima que o NOx vai ser igual a zero. Por quê, professor? Porque justamente como eu expliquei ali na fórmula molecular, não vai haver diferença de eletronegatividade. Como não há essa diferença, né, o NOx vai ser igual a zero. Aqui o fósforo, né, NOx igual a zero, substância simples. O hélio. Já a segunda regra diz o quê? Todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. Qual íon simples? Íon simples é aquele que está somente o elemento químico. Aqui, ele não está ligado a nenhum outro. Por exemplo, SO4-2, né? Sulfato, por exemplo. Aqui temos o íon simples, né? O alumínio forma a carga 3+, né? Logo, o NOx dele vai ser igual a mais 3. Então, a segunda regra é o quê? Todo átomo em um íon simples vai possuir NOx igual à carga do íon. Aqui, então, outro exemplo. O cálcio, né? Ele forma carga mais 2. Então, qual vai ser o NOx dele? Simples, mais 2. Então, por isso que é importante o estudo, né, da distribuição eletrônica e da tabela periódica. Porque as provas não dão, né? Esses elementos químicos são bastante cobrados, né? Oxigênio, carbono, hidrogênio. Então, você tem que saber o NOx dele de cor. Então, já vão se habituando, etc. Para quem está pegando o assunto de primeira leva, né? Ou não lembra tanto. Já o flúor, né, é um halogênio da família 7A, ou seja, forma carga menos 1. O fluoreto, no caso, o ânion aqui. Já no oxigênio, carga menos 2, NOx menos 2. Só que tem uma ressalva, né? O oxigênio, ele é um elemento químico bastante interessante, tem suas peculiaridades. E isso é a forma normal dele, o NOx normal dele, menos 2. A gente vai ver que o NOx do oxigênio varia também. Mas, em regra geral, é menos 2. Alguns átomos, né? Vamos para a terceira regra, então. Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constante, né? Possuem NOx constante. E como é isso? O hidrogênio, né, e a prata, por exemplo, já vão decorando, né, que o NOx é mais 1. Então, a prata e o hidrogênio, NOx é mais 1. Já o lítio, o sódio, o potássio, né, césio, o frâncio, o bídio, eles têm o NOx mais 1. Por quê? Porque eles estão na família 1A da tabela periódica. Então, se lembra qual a característica de ser da família 1A? Ter um elétron na última camada, na camada de valência, e se é camada de valência, né, então eles vão realizar ligação química, eles vão perder justamente um elétron, vão oxidar, vão formar o NOx mais 1. Então, se você vir no caso, um elemento químico, sódio, potássio, lítio, prata, né? Pode ir de certeza que vai ser NOx mais 1, não vai variar.
Aqui, por exemplo, nitrato de prata, um sal, né, muito importante, utilizado em pólvora, etc., salitre e alguns sais. A prata aqui, o NOx dela vai ser mais 1. E do NO3 para calcular, aí são outros 500 que a gente vai mostrar, eu vou mostrar já já. Aqui, né, brometo de potássio, KBr, o NOx vai ser mais 1. Então, apareceu aqui, né, independente da posição, para esses elementos químicos, o NOx é mais 1. Já os outros elementos químicos também que possuem NOx constante. Aqui, o zinco, cádmio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, por exemplo, eles vão ter sempre o NOx mais 2. Por quê? Eles estão, né, exceção do zinco, etc., cádmio, o resto aqui, né, berílio, magnésio, cálcio, eles estão na família 2A. Se eles estão na família 2A, eles perdem, então, 2 elétronzinhos. Logo, o NOx dele vai ser o quê? Mais 2. Aqui, o carbonato de cálcio, muito utilizado, né? Outro sal utilizado em construção, faz parte de peças de alvenaria, etc., utilizado na produção de cimento. Então, ele vai ter carga mais 2 aqui. Magnésio também, né? Vai ter carga mais 2. Já o alumínio, né, e outros elementos, né, vão ter carga mais 3, como eu já havia explicado. O alumínio, porque está na família 3A, né, vai perder 3 elétrons. Logo, o NOxzinho dele vai ser mais 3. Já, né, vamos ter os calcogênios também. Você oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Então, quando for o mais eletronegativo, né, o NOx dele vai ser menos 2. E como assim, professor? Mais eletronegativo. Mais eletronegativo quer dizer que ele está aqui à direita da fórmula. Então, quanto mais à direita, mais eletronegativo é. Então, o NOx dele vai ser menos 2. Isso fala por quê? Quando vocês foram observar, né, um módulo, por exemplo, do sais que muitos de vocês estão utilizando, vai ter que um enxofre vai ter uma caralhada de NOx, o oxigênio também, outros elementos, cobre, etc., então, por que eles têm esse monte de inox? Eles têm esse monte de inox justamente por sua grande versatilidade de fazer as ligações químicas. Então, estabelecendo a regrinha, né? Quando ele for mais eletronegativo, o NOx dele vai ser mais 2 dos calcogênios, seja da família 6A da tabela periódica. Já aqui, por exemplo, né, o H2S, o ácido sulfídrico, o enxofre, como está mais à direita da fórmula, vai ter NOx menos 2, então. Já os halogênios, né, da família 7A, como flúor, cloro, bromo e iodo, né, quando for mais eletronegativo, novamente, né, mais à direita da fórmula, vão ter o NOx menos 1. Ou seja, né, aqui, cloreto de alumínio, por exemplo, NOx menos 1. Ácido fluorídrico, aqui, o HF, NOx vai ser menos 1. Então, né, revisando basicamente, vamos ter algumas regrinhas, né. Substância simples, NOx igual a 0. Se for um íon simples, né, por exemplo, o alumínio, Al, mais 3, o NOx vai ser igual à própria carga dele, ou seja, mais 3. Se for O menos 2, oxigênio, a carga vai ser menos 2. E já alguns têm constantes, né, elementos da família 1A, geralmente, tem NOx mais 1, da família 2A, mais 2, os calcogênios, menos 2, e halogênio, menos 1. E a quarta regrinha, que é uma das importantíssimas, não pode esquecer essa regra, e ela, para você entender ela, é necessário que você entenda bem as outras, né? Por quê? Ela é utilizada com aquele, no caso que eu disse, o oxigênio não está à mais direita na fórmula, né? É bastante eletronegativo. O sódio também, o hidrogênio aqui. Então a gente já conhece as cargas dele. Então, sódio mais 1, o oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais 1. Só que nós vamos ter uma regrinha bastante simples. Por exemplo, se você quer saber do oxigênio aqui, que está no meio, ou do sódio, só que você precisa conhecer os outros dois, né? Vamos formar tipo uma equação simples. Equaçãozinha de nono ano, básica. Então, a soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma substância composta é igual a 0. Como assim, professor? Olha,
O NOx aqui é mais 1. O NOx aqui é mais 1. Somando vai dar mais 2. Mais 2 menos 2 vai ser igual a 0, justamente. Explicando aqui numa equação sucinta, então, mais 1 menos 2 mais 1. Quando você coloca isso, dá igual a 0. E por que dá igual a 0? Porque a substância está em equilíbrio de cargas, ou seja, não é uninho, não tem menos 1, mais 2, mais 3, etc. Não tem a carga aqui em cima. A substância está no estado neutro, está em equilíbrio. Aqui, a L2O3, né? Trióxido de alumínio, por exemplo. Aqui no caso, todos os coeficientes aqui, né, eram 1, só tinha um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. Olha o que acontece, então, quando a gente tem 2 alumínios, 3 oxigênios, quando a gente tem um coeficientezinho, né, um índice ali diferente de 1. A gente vai ter que pegar a carga de cada um, né, o NOx de cada um, e multiplicar pelo número de átomos, consequentemente. Por exemplo, o alumínio, né, a carga é mais 3, a gente já viu, da família 3A, etc. Então a gente coloca aqui, mais 3 na equação e multiplica por 2. Por que multiplica por 2, professor? Porque tem 2 alumínios aqui na fórmula desse óxido. O oxigênio, qual a carga? Ele está mais à direita, ok. Ele é o mais eletronegativo da fórmula? É sim. Então, o NOx dele vai ser menos 2. Então, se é menos 2, a gente coloca aqui na fórmula e multiplica pelo número de átomos de oxigênio que tem nessa fórmula. Tem 3, beleza. Então, vai ser 2 vezes 3, né? 6, mais 3 vezes menos 2, menos 6. Somando vai ser igual a 0. Já aqui, né, temos um composto grande aqui. Então, não se preocupe que a prova não vai colocar um composto enorme na reação para você calcular. Ou se calcular, vai dizer, né, dar umas dicas de inox de 1, etc. Por exemplo, o arsênio aqui. Esse óxido, né, óxido de bário e arsênio. Então, vamos ter o quê? Assim, o bário a gente já conhece, né, pelas regrinhas, vão decorando, vocês têm que justamente mais exercício, mais prática, vocês vão pegando os números, tá da família 2A, então a gente já sabe que o NOx dele é mais 2. O oxigênio tá mais à direita, ok, professor? Tá. Então o NOx dele vai ser o quê? Menos 2. E no meio, a gente tem aqui o arsênio, só que o NOx dele é desconhecido, então a gente vai chamar de X e fazer a equaçãozinha, como a gente já tinha feito. Então, pega cada carga, né? O NOx, mais 2, tenho 2 bares, multiplica por 2. Eu tenho um arsênio, 2. Eu sei o NOx dele? Não, quero descobrir. Então, 2 vezes X. E o oxigênio, né? Temos, então, 7 átomos de oxigênio. 7 vezes o NOx dele, né? Menos 2. Com isso, né? A gente vai ter a equaçãozinha. 4 mais 2x menos 14. Passando os números para o segundo membro da equação, deixando a incógnita no primeiro, a gente vai ter que o NOxzinho dele vai ser mais 5. Então, já percebi, né? Então, é um metal, ok, o arsênio é um metal. E a carga dele dá um NOx alto. Então, isso é um indicativo, né, já pelo conhecimento, que esse cálculo está correto. Se der baixo, desconfia um pouquinho. Ele é um elemento de transição, geralmente, né? Os elementos de transição têm NOx bastante variáveis e altos. Então, é indicativo que está certo. HNO2, né? Ácido nitroso. Vamos lá calcular. O nitrogênio, como eu já disse, né? Ele varia bastante o NOx. Então, a gente coloca, né? Mais 1 aqui, o NOx do hidrogênio, menos 2, e a gente vai realizar as multiplicações. Os cálculozinhos, né? X vezes 1, não precisa representar, só tem um hidrogênio, e 2 vezes, né, porque tem 2 átomos de oxigênio, vezes menos 2. Chegando, então, ao NOx de mais 3. Então, você observa que o nitrogênio, apesar de ser eletronegativo, geralmente tem a tendência de formar elétrons, né, formar ânions, né, a carga virar menos 3, menos 2, etc. Veja que aqui o NOx dele vai ser mais 3. Já aqui, né, sulfato de potássio, um salzinho aqui, vamos utilizar de novo aqui a fórmula, chegando ao resultado de mais 6.
Então, é assim que se faz. É quando a gente tem a substância, né, composta. A gente utiliza aquela quarta regrinha. A soma de todos os NOx vai ter que dar igual a zero. Você tem que observar o índicezinho, quanto de elementos químicos tem em cada. Já a quinta regra, antes de nós irmos para os exercícios, né, deixar para vocês fazerem aí, para ir treinando, né, esperar a resposta, diz que a soma algébrica do inox de todos os átomos em um complexo é igual à carga do íon. Como assim? Temos aqui um íon, né, complexo, né? Ou seja, ele não é simples. Ele tem mais de um elemento químico. Tem enxofre e oxigênio. E a cargazinha aqui, menos 2. Lembra naquelas aulinhas iniciais que eu disse, né? Número de prótons igual de elétron para um elemento químico no estado normal, etc. Então, se, por exemplo, o sódio que tem 11 prótons, ou seja, ele tem 11 elétrons no estado normal. Mas se ele formar carga mais um, ele vai ter 10, que ele vai perder um. Os íons são justamente isso, são espécies de desequilíbrio químico. Observe que aqui é menos 2, ou seja, ele ganhou mais 2 elétrons. Então, a gente vai fazer o seguinte, o oxigênio está mais à direita, ok, menos 2, e o enxofre, justamente, né, esse calcogênio, o NOx dele varia bastante, então a gente precisa calcular o dele. Então, a gente coloca, né, X, que só tem o enxofre, 4, que tem 4 átomos de oxigênio, vezes a carga de menos 2, e aqui está o segredo, né? A soma algébrica do NOx em todos os átomos em um complexo é igual à carga do íon. Qual a carga do íon sulfato? Menos 2. Então, a dica, né? Vão decorando. Né? Sulfato, sulfeto, etc. Nitrato, nitrito. São íons que, cromato, etc. São íons que você precisa saber a carga. O sulfato, né? Então, a carga dele vai ser menos 2. Aqui está o pulo do gato. Coloca menos 2. Se fosse SO4, PO4 menos 3, igualava a menos 3, o íon fosfato. Então, resolvendo a equaçãozinha, veja que o NOx dele vai dar mais 6 do enxofre. E aqui, por exemplo, né? Eu esqueci o nome desse íon, são muito, né? Eu vou passar uma tabelinha para vocês. Acho que é pirrofita, alguma coisa assim. Mas não precisa saber o nome, a questão vai dar. Esses íons complexos, né? Eles não precisa saber a carga, se assustar disso. Aqui, por exemplo, né? A gente coloca o do fósforo que a gente quer saber, realiza a operaçãozinha, e aqui está o segredo, né? A gente igual a carga do caso do íon, menos 4. Realizando a operaçãozinha, nós vamos ter que o NOx do fósforo vai ser igual a mais 5. Então, tá um exercíciozinho aí, vou dar 2 minutos e meio, talvez 3, para vocês resolverem, e mande a resposta aí no bate-papo. Podem começar se quiser.
Então, pessoal, dando continuidade, né? Para resolver o exercíciozinho aqui. Então, ele disse que quer saber o NOx, né? Justamente do titânio. E a gente já sabe, né? O elemento de transição varia bastante. Então, a gente já tem que conhecer do cálcio e do oxigênio. Logo, né? Utilizamos uma tabelinha aqui que tem as regrinhas práticas, né? Substâncias simples, compostas, etc. Carga do íon tem que ser igual a zero, o somatório, etc. Então, vamos lá. O cálcio, né? Aqui. Tá aqui nessa listinha, então no é mais 2. A gente coloca aqui mais 2. Oxigênio, o titânio eu colocar como X, né? E o oxigênio colocar como menos 2, que no fim da fórmula está mais eletronegativo. Com isso a gente coloca na formulazinha do primeiro grau e observa que o NOx dele é justamente mais 4. Resposta à letra A de amor. Já aqui na segunda questão, vamos ter o quê? Vamos ter que, ele quer saber, né, o número de oxidação dessas espécies químicas que estão aqui. Então, para calcular esse número de oxidação das espécies químicas, vai ser feito o seguinte: coloca elas aqui no quadrinho, né? Faz as regrinhas práticas e tenta observar qual que corresponde com cada uma. Então, por exemplo, aqui a gente já viu que é um íon complexo, logo a gente vai ter que igualar, né? Tudo igual a menos 1, porque é a carga dele. Chama o bromo de X, oxigênio a carga menos 2, então X menos 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual a menos 1. A cargazinha dele vai ser igual a mais 5, bem simples. Já aqui, né, muita gente cai na pegadinha e já coloca, né, cloro, menos 1. Não é menos 1. Por quê? É uma substância simples. Se tivesse, por exemplo, HCl na fórmula, etc., ele não como substância simples, o NOx dele não seria zero. O HI, né, um ácido bastante forte, vai ter o NOx o quê? Igual a menos 1 iodo, que justamente o hidrogênio é carga mais 1, e o iodo está na família 7A, um halogênio, carga menos 1. Então, resposta, letra A de amor novamente. Tá dando só essa letrinha agora. Não, letra A não, desculpa. Letra E. Mais 1, mais 5, 0 e menos 1. Com isso, para finalizar a aula, né, vamos para os casos particulares. Quais são eles? O hidrogênio, né, nos hidretos metálicos tem NOx menos 1. E que são esses hidretos metálicos? Os hidretos metálicos são a junção de quê? Do hidrogênio a um metal, da família 1A, 2A, etc., geralmente. Só que o hidrogênio, diferente de outras fórmulas, né, como, por exemplo, um ácido, vai ter, no caso, HCl, etc., H2, SO4, veja que ele está o quê? Ele está à esquerda da fórmula. Ou seja, ele não é mais eletronegativo aqui. Aqui no hidreto metálico, ele vai ser mais eletronegativo. Logo, o NOx dele vai ser menos 1. E não vai ser mais 1, como a gente observava aqui, nesses outros compostos, então, que ele está à esquerda. Então, regrinha prática, né? Se ele tiver mais à esquerda, o NOx dele vai ser mais positivo. Se ele tiver à direita, no hidreto metálico, vai ser o quê? Menos 1. Justamente que ele é mais eletronegativo dentre os dois. Aqui, LH3, é a nomenclatura, né? Hidreto de cálcio, hidreto de alumínio, bem simples. Aqui outra questãozinha, né? Deixar para vocês fazerem aí. 2 minutinhos, 3 minutinhos. E tente ver aí que eu comento o gabarito.
Então, pessoal, como essa questão mais simplesinha, né? A gente vai ter o quê? O hidreto de magnésio e o ácido fosfórico aqui. O número de oxidação do hidrogênio é respectivamente. Então, como aqui nós temos um hidreto metálico, né? O NOx vai ser o quê? -1. E aqui um ácido normal vai ser, então, +1. Olha a explicação aqui. O hidrogênio e os hidretos metálicos, o NOx é -1. Já que, em outras substâncias normais, o NOx é +1. Logo, respostazinha, letra C. Ah, e lembra do oxigênio que eu falei? Normalmente, né, quando ele é mais eletronegativo, à direita da fórmula, o NOx é -1. Então, o oxigênio nos peróxidos tem o NOx igual a -1. Ah, que são peróxidos. Peróxidos. Vocês vão ver, né, quando a gente estuda óxido, né, as funções inorgânicas, mas justamente são elementos caracterizados, né, por serem ligados a um oxigênio que tem uma, digamos assim, uma menor eletronegatividade. Vai atrair somente um elétron, então vai ter -1. Então, ao invés de ser H2O, né, vamos ter aqui peróxido de hidrogênio, que em estado aquoso a água oxigenada, né? Então, por isso que forma a fórmula H2O2. Aqui, né, peróxido de sódio também, NOx -1. Ah, e novamente, para fixar um exercíciozinho, nos compostos CaO e Na2O2, o oxigênio tem número de oxidação igual a... Então, a gente percebe que o CaO, né, é o óxido de cálcio, né? Então, vai ser formado com o Ca aqui, forma carga 2+, mais o quê? O oxigênio, -2. Na ligação iônica, a regra a prática é o quê? Cruzar, né, meios por extremos. Então, ficaria Ca2O2. Só que, como são índices iguais, né, dá para simplificar. Então, fica o CaO. Então, o oxigênio está mais à direita da fórmula também, só que a carga dele vai ser -2. Esse Na2O2, a gente já viu, né, que é justamente um peróxido. Então, o NOx dele vai ser -1. A respostazinha, então, é -2 e -1, letra B. Explicaçãozinha aqui sucinta, mas... E é isso. Já com isso, né, para finalizar a aula, fazer só mais um exercíciozinho, explicar, né, vamos ter que as reações que apresentam os fenômenos de oxidação e redução são denominadas reação de óxido-redução ou redox. Então, se cai muito no Enem também, bastante isso aqui, não ligado a isso, se você quer descobrir o número de NOx, etc. Cai em química, química eletroquímica das pilhas. Então, se você ouvir falar de redox, lembra de redução, oxidação, né? Ou reação de oxirredução. Ela é uma reação em que o nome já diz, um elemento vai oxidar e outro vai reduzir. E como faz para descobrir isso? Vamos lá. Temos o ferro mais o ácido clorídrico, formando gás hidrogênio e cloreto de ferro. Lembrando que quando forma gás hidrogênio, né, geralmente é uma reação explosiva, libera grande quantidade de energia, o hidrogênio é bastante inflamável. Então, o ferro, qual o NOx do ferro? 0, porque é uma substância simples. E aqui, o Fe, né, Cl2, a gente faz a regrinha. Quando você pegar uma experiência, já vai fazendo de cabeça. O cloro tem carga -1, né, o NOx. Então, -1 vezes 2, -2. Para equilibrar, né, dar igual a 0, tem que ser mais 2. Então, observe. Como assim, professor? Como ele oxidou? Veja que ele perdeu elétrons. O número, mais aqui na prática, para você descobrir, né, se ele perdeu elétrons, veja que o NOx dele aumentou. Foi de 0 para mais 2. Lembra aquela reta real numérica? Se ele aumentou, né, no caso, oxidou. Já aqui, o hidrogênio tem carga +1, né? E aqui ele foi para 0, que é uma substância simples. Logo, ele reduziu, ou seja, ele ganhou elétron. Estava aqui com característica de perder +1, voltou para ser estrado no neutro, ganhou um elétron que tinha perdido. Então, sofreu a oxidação. Essa é uma reação de oxirredução. Ah, e lembrando, né? Quem oxida, né? Vai ser o agente, o quê?
agente redutor, justamente isso, AgR, né, agente redutor, porque ele provoca a redução no outro, né, no caso aqui o hidrogênio, e quem reduz que é o agente oxidante, porque provoca o quê? A oxidação no outro. É uma troquinha que tem entre os dois aí. Simplificando, né? A espécie química que provoca a redução chama-se agente redutor, né? Caso o ferro, ele oxidou. E a espécie química que provoca a oxidação chama-se agente oxidante. Então, quem sofre a regrinha vai ter isso embola na cabeça, só lembrar, né? Se você descobriu quem oxida, você inverte. Então, vai ser o agente redutor. E se você descobrir quem reduz, né? Ele vai ser justamente o inverso, vai ser o agente oxidante. Aqui, fazer uma questão melhor aqui. Então, tratando-se do o fósforo branco, né? Com solução aquosa de ácido nítrico, obtém ácido fosfórico e monóxido de nitrogênio, segundo a equação química equilibrada, ou seja, ele já balanceou os coeficientes, sim, está toda certinha. Ele quer descobrir quem são os agentes oxidantes e o redutor dessa equação. Então, a gente vai precisar descobrir quem oxidou e quem reduziu. Então, observe que o nitrogênio, quando a gente faz o cálculozinho, a carga dele é mais 5 e vai para vai para mais 2 aqui no caso. Ou seja, de mais 5 para mais 2, diminui o NOx, logo ele reduziu. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Então, eu já coloco aqui HNO3. O fósforo é substância simples, tem NOx zero. Então, no caso, ele vai para o NOx mais 5, quando a gente calcula aqui. Então, ele sofre o quê? Ele vai sofrer uma oxidação. Se ele sofre oxidação, lembra? Inverte. Ele é o agente redutor. Portanto, respostazinha, né? Letra C. Aqui estão os demais exercíciozinhos. Deixa para vocês fazerem, no caso. Tenta aí 3 minutinhos, né? E já a gente encerra a aula, né? Mais 5 minutinhos, tá bom. Então, dando sequência à resolução, né? Vamos ter o que? A questão diz o seguinte. Na obtenção do ferro metálico a partir de hematita, uma das reações que ocorrem nos altos fornos é... Então, essa questão pode cair tanto em balanceamento, etc., estequiometria, quanto na parte de oxidação. Não é nem mais provável, né, que ele cobra essas partes de industrial, no caso de estequiometria. Então, a hematita, Fe2O3, né, vai reagir com monóxido de carbono, gerando ferro, normal, substância simples, mais dióxido de carbono. Então, ele quer o quê? Ele quer o agente redutor
e o número de oxidação do metal reagente. Do metal reagente o quê? Então, aqui ele quer o do ferro, né? Porque o metal que está nos reagentes e não o metal que está no produto. Então, a resoluçãozinha é o seguinte. A gente calcula novamente a cargazinha de cada um. Do ferro vai dar mais 3. Veja que ele foi para 0, substância simples. Logo, ele fez o quê? Ele reduziu, ganhou elétrons. E o carbono foi de mais 2 para mais 4, ou seja, ele oxidou. Ele perdeu elétrons, o número de oxidação dele aumentou. Então, minha recomendação é, toda vez que tiver a questãozinha, faça essa setinha organizado. Então, se ele sofreu redução, agente oxidante. O CO, né, monóxido de carbono, né, ele sofreu oxidação, é agente redutor. Então, a resposta é, quem é o agente redutor? Monóxido de carbono. E qual é o NOx do metal reagente, do Fe? Mais 3. Logo, respostazinha, letra B.